né, agora, a partir deste momento, não que os irmãos já não estejam com atenção, mas que os irmãos possam ganhar agora, neste momento, uma atenção redobrada. A palavra que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite, eu creio, eu entendo assim, eu aprendi assim, e eu gosto de pensar dessa forma, que o louvor, ele é um condutor, né? O louvor, ele prepara, né? Ele traz o nosso, ele chama o nosso coração para poder introduzir a palavra do Senhor. O louvor nós apresentamos para Deus, nós entregamos para Deus a nossa adoração, e a palavra é o que vem de Deus para as nossas vidas. Então agora, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar para que mais uma vez nós entremos na presença do Senhor. Aleluias, nós entremos na presença do Senhor para que o Senhor possa nos visitar através da sua palavra. Eu li, estudei, me preparei, mas se o Espírito Santo de Deus não agir, toda letra sem a inspiração do Espírito, ela é morta, ela não tem poder, ela não tem eficácia. E é por isso que nós oramos e começaremos agora, então, a nossa oração. Senhor, Papai amado, nós temos sede, fome da tua justiça, da tua palavra, do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia. Que o Senhor possa agora, Papai amado, alcançar o lar de cada um dos meus irmãos que estão, Senhor, assistindo a este culto, que estão participando deste culto, mesmo não estando presente, adorando, glorificando, recebendo, Senhor, a palavra rema, a palavra que vem direcionada, a palavra que vem como orientadora. Que o teu Espírito, Senhor, possa ser o agente em minha vida e nos corações de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa, Pai querido, alcançar o mais profundo, aonde o homem não pode tocar, aonde o homem não pode alcançar. Que a tua palavra seja o agente efetuador em cada coração, na certeza da tua obra, do teu milagre e do teu poder. Eu te glorifico para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Aleluias. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, e nós vamos ler do verso 1 ao 12. É uma leitura quase que longa, né? É uma leitura intermediária de 12 versículos, mas se faz necessário. Acredito que você já tenha aí aberto o Evangelho de Marcos. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo de número 2, verso de número 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados
senão um, que é Deus. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eita, glória a Deus. Irmãos, muito tempo já se passou desde quando Jesus esteve encarnado aqui na terra. Muitos anos já se passaram, mas o ministério de Cristo ficou marcado nas gerações. Tanto é que em todos os livros, em todas as pesquisas que você e eu vamos fazer, em alguns documentários históricos, em algumas atas, em algumas situações, está lá a marcação dizendo ano tal depois de Cristo, ano tal antes de Cristo, porque Cristo veio para marcar a história. Deixa eu reformular, porque Cristo veio para marcar as histórias, a minha história e a sua história. Ele veio para mudar a situação, ele veio para efetuar a obra de salvação e salvação eterna. Aleluias, glórias a Deus. Eu não sei se você consegue dar um glória aí na sua casa, mas eu sinto o poder de Deus sobre a minha vida de uma forma tão grande, da misericórdia revelada por Jesus Cristo, a obra de salvação para a humanidade que culminou na crucificação de um Deus santo, na crucificação de um Jesus santo, de um Cordeiro imaculado. A salvação, o perdão, teve um preço, e um preço de cruz. Mas esse preço não poderia ser de um pecador como eu e como você. Esse preço exigia o sangue de alguém puro, de alguém santo, de alguém irrepreensível. E ele veio porque não tinha homem algum na terra que pudesse se oferecer por sacrifício. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, enviou o seu Filho amado para que pudéssemos ter esse acesso. E o tema de hoje é Jesus em casa. Eu não sei, e eu quero fazer essa pergunta para você e agora. E a pergunta é: Jesus está na sua casa? Talvez lá no final desta ministração eu possa voltar a fazer essa pergunta, mas durante essas reflexões, eu quero juntamente com você refletir a respeito disso. Porque a nossa geração tem encontrado Jesus na igreja, mas não tem encontrado Jesus em casa. O texto é muito claro, logo no verso 1, vai nos dizer que Jesus entra em Cafarnaum e logo, em praticamente todas as versões, está escrito: e ouviu-se dizer, e soube-se que Jesus estava em casa. Aleluias! Ai, irmãos, quando eu começo a refletir a respeito dessa situação, a respeito desse assunto, muitas coisas vão vindo à minha cabeça. E a primeira coisa que eu passo a refletir é que, e se em sua casa, mesmo que eu não pudesse visitar a sua casa, eu colocasse algumas câmeras
e essas câmeras estariam te assistindo dioturnamente. Mas como eu não posso ir até a tua casa e estar em todo o tempo contigo, como eu não tenho também a possibilidade de ter câmeras vigilantes para saber como que é o proceder de cada um dos irmãos, como é o proceder de cada um de nós, eu estou incluído dentro desse pacote, então logo eu me pego a pensar, como pode ser visto Jesus na vida de alguém? Sabe por quê, irmãos? Porque se eu vou e eu marco uma reunião, eu marco um encontro, um almoço, um jantar com os irmãos, com toda certeza, quando nós marcamos um encontro com alguém, uma visita com alguém, essa visita vai chegar e ela vai encontrar a minha casa toda arrumada. Ela vai encontrar toda uma polidez de palavras. Nós vamos nos preparar para que aquela pessoa que vem até a nossa casa possa encontrar tudo em ordem. Mas esta não é a realidade da casa. Esta não é a realidade do ambiente que nós vivemos no dia a dia. Mas pensando quando Jesus chega nesta casa em Cafarnaum, algumas coisas e algumas características da casa vão se desenvolvendo e vão melhorando a nossa forma de interpretar, de entrar, de mergulhar no texto. Ah, irmãos, quando eu começo a refletir a respeito de casa, a respeito de Jesus em casa, eu me deparo aqui em minha mente com muitos maus testemunhos que têm surgido nos dias atuais. Como ver Jesus materializado em uma casa? Não tem como ver, mas tem como sentir. Como que eu sinto isso, pastor? Quando no dia a dia, não naquela visita esperada, marcada, onde você se preparou, né? Chega lá a visita, às vezes o marido, às vezes as crianças se assustam, né? Com aquela mesa linda, colocada sobre os lugares, os talheres, os pratos especiais que não são servidos no dia a dia. Talvez o maridão, talvez a maridona, né? Eita, Jesus, já está acostumado com aquele copão de requeijão, né? Já está acostumado com aquela xicarazinha velha, com aquele pratinho, né? Todo riscado, todo marcado e quebrado, mas quando vem uma visita, vamos nos preparar para passar uma boa imagem. E essa é a preocupação que deve pairar em nossos corações. Qual é a maneira que nós temos tratado a nossa família? Qual é a maneira que nós temos nos portado dentro de casa? Porque muitas vezes nós damos tanta atenção ou tentamos passar uma imagem que não é verdadeira. O que o senhor está dizendo, pastor? Que eu devo ser mesmo, então do mesmo jeito que eu sou, do mesmo dia eu devo tratar as pessoas? Não. Eu estou dizendo que você deve melhorar na sua conduta, da mesma forma que você se preocupa em tratar bem as outras pessoas, se preocupe em tratar bem as pessoas que estão próximas de você, que vivem no dia a dia com você. Estávamos refletindo esses dias a respeito da vida, e daqui a pouco a nossa senha chega, Jesus nos chama, e o que vai ficar? O legado que você deixou. As lembranças de quem você foi e como você se portou. Quando Jesus ele chega em casa, quando Jesus chega naquela casa, logo começa a correr a fama. E o que é mais interessante é que a casa não era de Jesus. Mas o texto diz, e soube-se que Jesus estava em casa. A casa era a casa da sogra de Pedro, ou a casa de Pedro, que a sogra morava junto. E aí a gente vê como que Pedro, né, irmãos? Como que Pedro era, entre os discípulos, eram homens de muita fé, né? Aqueles que olham para essa visão, para esse entendimento, era o único dos discípulos que tinha a sogra morando com ele.
né? Era o único dos discípulos que tinha a sogra dentro de casa, e Jesus foi e curou a sogra também. Então a sogra aqui não é sinal de maldição, é sinal de bênção. Então, em nome de Jesus, ame a sua sogra, suporte ela, ore por ela, abençoe a vida dela. Amém? Em nome de Jesus. É importante, irmãos, nós falarmos sobre isso, porque muitas vezes nós olhamos para a sogra como uma pessoa ruim, como uma pessoa que não presta. Não, Jesus estava na casa de Pedro, e na casa de Pedro estava a sogra de Pedro, e Jesus curou a sogra de Pedro, e logo que a sogra de Pedro foi curada, o texto vai nos dizer que ela começou a servir eles, ou seja, a sogra também é servo. Aleluias, glórias a Deus. Quando nós vamos observando essas situações, irmãos, quando Jesus entra em casa, ele vira dono da casa. Quando Jesus chega no ambiente, ele tem que ser o dono do ambiente. Então já deixou de existir Pedro, e já deixou de existir a sogra, já deixou de existir a sua família. Quem passou a ser o dono do lugar era Jesus. As coisas vão se desenvolvendo e se desenrolando. E o que nós podemos entender é que o tratamento dentro de casa vai demonstrar o tanto que Jesus habita nesse lar. O tratamento entre a família vai demonstrar o tanto que nós recebemos Jesus em nosso coração. A mudança, a transformação, ela vem passo a passo. Não dá para ver Jesus fisicamente, mas pelos gestos, sim. Pelos gestos, sim. Pelas atitudes, sim. E aí nós conseguimos decifrar, olha, aquela pessoa tem Jesus. Porque ela tem um coração humilde. Ela tem um coração transformado. Porque ela ama, ele ama a sua esposa, ela ama o seu esposo, eles amam os seus filhos. Essas características. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, reflete comigo. Ele é o dono do poder. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é quem segura o planeta inteiro numa mão, um bebê na outra, e para ele é a mesma coisa. Ele é ancião de dias, ele é infinito, tanto para trás como para frente. Ele tem o domínio sobre a natureza, o domínio sobre a criação, sobre os efeitos. Para pensar, se você escolher qualquer animal aleatoriamente aí em sua mente agora, e você começar a pensar sobre esse animal, como ele cresce, como ele se reproduz, como ele vive, como ele se alimenta, você vai começar a dizer em seu coração, Deus é infinitamente poderoso. Porque ele não disse o que os animais tinham que fazer, ele simplesmente disse, terra, produza os seres viventes. Mares, produzam os seus seres viventes. E simplesmente as espécies começaram a existir. Então vem um Jesus cheio de glória. E em uma das cartas da igreja, em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, diz que esse Jesus, ele não entra na casa quebrando porta. Esse Jesus não entra na casa fazendo arruaça ou ameaças. Esse Jesus chega na casa batendo, dizendo, eis que estou à porta e bato. Aleluias, oh glórias. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e com ele cearei. Aleluias. Nele farei morada. Oh Deus da glória. Ele chega devagarinho e ele bate. Ô de casa, posso entrar na sua casa hoje? Ô de casa, posso entrar para cear contigo hoje? Ô de casa, eu posso tomar as frentes? Ô de casa, eu posso ser o dono da sua vida? Ele chega devagar e está batendo na porta do meu e do seu coração, dizendo, existem áreas da sua vida que eu ainda quero dominar.
Porque nós insistimos dizendo, Jesus, aqui não. Jesus, hoje não. Irmãos, por que essa palavra, pastor? E é uma palavra de amor, irmãos. Por que esta palavra, pastor? Irmãos, se nós aceitarmos a possibilidade de existir igrejas sem Jesus, o que dirá casas? Se nós aceitarmos a possibilidade de que existem igrejas sem Jesus, você imagina casa. E o que mais tem hoje são casas sem Jesus. Este texto mostra algumas características de uma casa que tem Jesus. Eu quero destacar algumas dessas características. A primeira característica de uma casa que tem Jesus é que essa casa é uma escola. A casa que tem Jesus, ela é uma escola. Para os papais que estão de plantão e para os filhos, mas primeiramente aos pais. Quando você conheceu a sua esposa ou quando a sua esposa conheceu você, vocês decidiram ter um filho. E quem sabe naquele momento vocês disseram, vamos ter um filho e vamos ensinar tudo para eles. Quanta besteira. E aí a criança nasce. E se hoje você tem experiência com uma criança, é porque o teu filho te ensinou a ser um pai. O teu filho te ensinou a ser uma mãe. Ensinou o que é uma criança chorando com fome. Ensinou o que é uma criança chorando com dor. Ensinou o que é ter cólicas, o que é ter enjoos. Ensinou o que é ter dificuldades. Os nossos filhos nos ensinaram a entender os nossos pais. Os nossos filhos nos deram alguns diplomas nessa vida. E nós vamos aprendendo nessa casa que é a escola. Aleluias! A casa, ela é escola, porque o marido aprende com a esposa e a esposa aprende com o marido. Aleluias! Nessa escola chamada casa, nós aprendemos que o casamento não muda ninguém. O casamento só revela quem a pessoa é. Aleluias! Meu Deus, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Então, foi revelado. Agora vamos trabalhar. Vamos trabalhar para colocar no lugar as coisas que precisam de ser colocadas. Porque essa escola vai nos ensinar a nos adaptar. Vai nos ensinar a conhecer os gostos. E você percebe, quando passam os anos no casamento, o marido e a mulher vão se tornando mais parecidos nos seus gostos, nas suas palavras, porque durante anos vieram se desgastando, porque um era extrema direita e outro extrema esquerda, e eu não estou falando de política, em nome de Jesus. Mas tinham opiniões, pensamentos tão diferentes, e essa escola do casamento foi afunilando até que os dois pudessem chegar em um consenso. Eu vou ensinar aqui, eu vou trazer um segredo para vocês. Existem duas palavras que regem o casamento, lógico, abaixo de Deus. Duas palavras que devem existir no seu casamento. É beleza e paciência. Amém? Vocês estão entendendo aí, né? Duas palavras que devem permanecer nessa escola da casa. Beleza e paciência. Quando tudo estiver bem no casamento, beleza. Quando tudo estiver dando mal no casamento, paciência. Aleluias. Assim nós vamos vencer. Quando tudo estiver dando bem, beleza. Quando estiver indo mal, paciência. Vai se acertar. Paciência. As coisas vão chegar no lugar.
Muitas coisas têm acontecido no meio da igreja, irmãos, e é preciso que nós despertemos. Por que que a casa é uma escola? Praticamente as constituições dos países colocam sobre os pais a responsabilidade de educar os filhos. E hoje esta educação se tornou terceirizada. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que na palavra do Senhor, os pais tinham a obrigação de ensinarem os seus filhos a palavra. Mas hoje esta obrigação foi transferida à igreja. Mas o meu filho só não aprende Bíblia porque a igreja é ruim. O meu filho só não aprende Bíblia porque os professores não criam meios para que ele possa aprender. E o que nós mais ouvimos hoje são pessoas reclamando dos programas da igreja, e é por isso que a sua família está um fiasco. Se você e eu entendermos que a responsabilidade de ensinar a Bíblia está nas nossas vidas, então nós estaremos tendo êxito na nossa caminhada espiritual, porque a escola começa dentro de casa. Muitos pais estão transferindo a educação social dos seus filhos à escola. E isso não é dever da escola. E a escola não pode interferir nisso. A educação sai de dentro de casa. Quantos pais e mães já não abandonaram a educação dos seus filhos para que o governo possa decidir? Em nome de Jesus, desperta. Nessa casa chamada escola, você, pai, é responsável pela educação do seu filho. Quando vemos uma criança falando palavrão, fazendo gesto obsceno, quando vemos uma criança passando para frente coisas indecentes, essa criança não é culpada. Ela apenas está passando para frente o que ela aprende todos os dias. Então a vigilância tem que estar dentro de casa, porque a casa é uma escola. E os filhos são formados dentro de casa. Aí vem um conselho. Se você, irmão, se você, irmã, não tem educado os seus filhos, o mundo vai educar, mas vai educar do jeito deles. Os professores que são ateus, que são anticristo, que são bruxos, macumbeiros, vão educar os seus filhos. E vão colocar na cabeça deles que Deus não existe. Quantas vezes, irmãos, nós somos a maior pedra de tropeço na vida dos nossos filhos? Sabe por quê? Já dizia um pregador, uma grama de exemplo vale mais do que toneladas de palavras. Uma grama de exemplo pesa mais do que toneladas de palavras. Quantas vezes, irmãos, nós vamos desenvolvendo nos nossos filhos uma aversão, um repúdio à igreja, porque desenvolvemos o hábito de falar mal da vida do pastor. Dentro da nossa casa é um lugar de falar mal da vida do irmão. Quando saímos da igreja, muitas vezes, muitos casais cometem esse grave erro. Discutem, xingam, se maltratam dentro do carro, saem do culto falando mal de tudo o que aconteceu dentro do culto na igreja. E quando estão dentro de casa, só trazem conversas indecentes e coisas indevidas. Entenda que você está fazendo um mal muito grande para os seus filhos e para a sua vida espiritual. Quando você toma atitudes erradas no seu dia a dia. Quando você toma atitudes que não condizem a um cristão, a criança entra em confusão e ela fala, mas poxa, por que eu vou tanto para a igreja se dentro da minha casa nada muda? O exemplo, porque a casa é uma escola. Mas a casa não é só uma escola. A casa também é um hospital. E o que muitos crentes têm que entender é que ela é hospital e não cemitério. Como que o senhor chegou nessa conclusão, pastor? Porque o texto aqui está dizendo que na casa tinha um médico. E quem é esse médico? Jesus, o médico dos médicos. E na casa também tinha um doente. Se na casa tem um doente e tem um médico,
então eu subentendo que essa casa é um hospital. Quantas casas não se tornaram, no passar dos anos, um cemitério de sonhos, um cemitério de planos, um cemitério de projetos? Quantos filhos já não deixaram de investir em uma vida profissional, em uma vida espiritual, por causa de maldições? Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos mais feridos e mais magoados pelas pessoas ao qual nós mais admiramos e mais temos expectativas. Quantas vezes, irmãos, por palavras negativas, palavras mal direcionadas, nós não ferimos o nosso cônjuge, nós não trazemos aos nossos filhos incapacidade. Sabe, Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, falando das esposas, no início do capítulo 6, falando dos filhos, dizendo: pai, não provoquem a ira nos vossos filhos. E Paulo não está dizendo: não deixe o teu filho nervoso. Paulo está falando: não coloque palavra de maldição, não entristeça o teu filho falando que ele é um incapaz, que ele é um inútil, porque muitas crianças se tornaram adultos frustrados e com sentimento de inutilidade, porque ao invés de um incentivo, receberam uma palavra negativa, uma palavra de maldição. É muito importante, irmãos, nós entendermos que quando Jesus está em casa, a nossa casa se torna um hospital. Quantas pessoas não tiveram os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos enterrados, porque ouviu uma palavra do seu pai? Ao invés, quando o pai vê um erro, ao invés de corrigir e direcionar, vai dar uma palavra de maldição. Ah, mas você é um ignorante. Você não vai crescer na vida nunca. Você é um inútil. Você não presta. E a criança vai desenvolvendo isso na sua cabeça. Quantos maridos não progrediram na sua profissão? Porque a esposa estava ali atrás, amaldiçoando e dizendo: não vai dar certo, deixa isso para lá, você não tem competência, você não pode. Quantas esposas não deixaram de evoluir em muitas situações, porque não tiveram um incentivo? E aqui vem um conselho para a vida espiritual. Você, esposa, incentive o seu marido a crescer espiritualmente. Você, marido, incentive a sua esposa a crescer espiritualmente. Vocês, pais, incentivem os seus filhos a crescerem espiritualmente, para que a doença da maldição, da rogação, de praga, da blasfêmia, da murmuração, não venha contaminar os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, mas que, todavia, esteja sobre a vida de cada um de nós, o médico dos médicos, curando todas as feridas. Sabe por quê, irmãos? As palavras matam. As palavras matam. Sabe, quando você não tiver nada para falar para o seu filho, dê umas palmadas nele, mas não abra a sua boca para lançar maldição. Porque Tiago diz que a nossa língua tem o poder de matar e de dar vida. Então é importante carregarmos em nosso coração a direção do Espírito Santo de Deus. Esta casa não era apenas uma escola, um hospital, mas essa casa era um lugar de refúgio. Um lugar de refúgio. Sabe, eu quero trazer aqui uma alusão, como se você estivesse andando em uma rua, e isso é muito típico do Brasil. Aqui na Suíça provavelmente você não vai encontrar isso, e você sofra uma perseguição de um bandido, ou de um cachorro, de um cão feroz, e quando aquele bandido ou aquele cão começa a correr atrás de você, você não está na sua casa, mas você começa a correr e a ganhar velocidade, e de repente alguém vê, abre o portão e você entra correndo, aquela pessoa fecha o portão e você dá um grito aliviado.
muito obrigado, você salvou a minha vida. Sabe, irmãos, que a nossa casa seja lugar de alívio, porque o Senhor vai conduzir pessoas até o nosso lar. E quando essas pessoas chegarem no nosso lar, elas têm que encontrar Jesus na nossa casa. Aleluia. E quando Jesus está em casa, aleluias, o milagre acontece. Quando Jesus está em casa, as vidas são alcançadas, o alívio vem. E depois do alívio, surge a adoração. Depois do alívio, surge a glória. Depois do alívio, surge o bem-dizer ao nome do Senhor, porque Ele é alívio para a alma do cansado. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis fracos, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é suave e é leve. E é isso que Jesus, irmãos, tem para realizar através da nossa casa. Então Jesus está lá, na casa de Pedro. Mas vai nos contar a palavra que algumas pessoas estavam indo para lá, só que aquele lugar já estava tomado pela multidão. A multidão aqui, irmãos, ela queria ouvir Jesus. Alguns realmente queriam Jesus, outros estavam ali só para avaliar o que Jesus iria dizer. Mas, enfim, multidão é multidão. E multidão, aqui nesse caso, é barreira. Você e Deus sabe o sacrifício que foi para que você pudesse hoje estar cultuando. Mas cultuando na condição de salvo. Você e Deus sabe o tanto de barreiras que você teve que vencer para alcançar hoje este culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Vencer a multidão, vencer a barreira, vencer a multidão é vencer os conselhos errados. Vencer a multidão é vencer o amigo do copo, o amigo da balada, o amigo da discoteca, o amigo da permissividade, o amigo da promiscuidade, o amigo da enganação, da trapaça, o amigo do adultério, o amigo da avareza. E você foi vencendo por Cristo Jesus esta multidão, essas barreiras, até conseguir chegar a Jesus. Mas sabe, irmãos, esta palavra, ela vem ao meu coração dizendo que hoje eu me encontro num lugar excelente. Mas ela cabe uma pergunta, aleluias, glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Essa situação aqui cabe uma pergunta, dizendo para nós que tinham 4 homens indo para o lugar da adoração. 4 homens que conheciam Jesus. Nesse texto, além de Jesus e a multidão que estava na casa de Pedro, que já não era mais casa de Pedro, que agora era a casa de Jesus, tinha uma história paralela acontecendo. Um paralítico e 4 amigos. Aleluias. E esse texto me leva a fazer uma pergunta para você. Quem você é hoje? Paralítico ou um amigo? Porque só tem essas 2 opções. Ou você é paralítico, ou você é um amigo que conhece a Jesus. Aqui a opção é muito simples. Ou você precisa de ser de novo conduzido a Jesus, ou você precisa de pegar alguém e levar para Jesus. Está entendendo isso? Você está entendendo isso? Então, glória. Aleluias. Aleluia. Ou você precisa de ser carregado para Jesus, ou você precisa de carregar alguém até Jesus. Porque ou nós estamos para sermos salvos,
ou, oh, aleluias, glórias a Deus, ou nós já fomos salvos para, pelo poder de Cristo, alcançar alguém e conduzir a Jesus. O que nós não podemos é ficar inertes a essa situação. Se hoje eu sou um paralítico, Senhor, envia os amigos para me conduzir à tua presença. Mas se eu sou um amigo, um bom amigo, me envia, Senhor, para conduzir os paralíticos até a tua presença. Os paralíticos, irmãos, nessa época de Jesus, nos nossos dias, tem a medicina muito avançada, os aparelhos, as situações, mas naquela época era escassa. Era escassa a forma que a medicina trabalhava, e na verdade o paralítico era um abandonado, um largado. Era um homem sem futuro, sem projeto, sem esperança. Quando nós olhamos para as pessoas que ainda não têm Jesus, quando nós olhamos para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, elas podem estar vivas na matéria, mas espiritualmente estão mortas. E nós vamos olhar como para esses paralíticos. Vamos fazer como aquela pessoa, como aqueles homens no caminho, o sacerdote, o levita que se desviaram? Ou vamos fazer o papel do bom samaritano, que olhou e que se compadeceu daquela alma? Irmãos, as pessoas não maltratam, não falam palavrão, não zombam de Deus, não zombam da sua condição de cristão, porque elas querem, elas estão cegas. Elas estão cegas e elas precisam de ver o poder de Deus na sua vida. Precisam de ver o agir e o manifestar de Cristo através das suas atitudes, através das suas palavras. Então esses amigos, eles vão pagar um preço. A história nos diz que aquelas casas eram construídas de barro, de galhas, de algumas madeiras, e que os seus telhados eram cobertos de folhas e palhas. E que algumas casas tinham uma escada lateral. Então nós vamos entender que os amigos, para poder colocar o paralítico, porque a multidão havia tomado todo o espaço, ou seja, a multidão, entenda isso, pega isso aí agora. A multidão vai tentar barrar você entrar pela porta, a multidão vai tentar barrar você passar pela janela, mas o crente que é crente de verdade, ele arruma um jeito e ele encontra Jesus. Se não der para passar pela janela e pela porta, eu vou entrar pelo telhado, mas que eu vou ver Jesus, eu vou ver Jesus. E é interessante, irmãos, que a casa tinha vários cômodos e vários lugares, mas eles falaram assim, vamos olhar certinho aonde Jesus está. Tenta entender isso aí. Se eu fosse um pouquinho mais novo, eu ia falar, pega a visão. Aleluias. Mas como eu já estou um pouquinho mais velho, então eu falo, entende isso, por favor. Quando você entra na igreja, não entra no lugar onde está a multidão. Não entra no lugar onde está o homem. Quando você entrar na casa do Senhor, aleluias, recebe essa palavra, entra onde está Jesus. Se posiciona onde está Jesus. Coloca o teu coração aonde está Jesus. Porque, irmãos, aleluias, oh, glórias a Deus, que o Senhor possa visitar o teu coração assim como Ele está visitando o meu. Porque quando a gente encontra Jesus, eles não colocaram a maca em qualquer lugar. Eles falaram assim, nós vamos colocar essa maca onde está Jesus. Porque quem precisa de ver o paralítico não é o irmãozinho que repara a roupa. Quem precisa de ver o paralítico não é o irmãozinho que vai reparar o cheiro. Não é o irmãozinho que vai reparar no cabelo se tem gel ou se não tem. Quem tem que ver o paralítico é Jesus. Aleluias. Não é o irmão A e o irmão B. Não devemos satisfação para ninguém. Eu vou conduzir o paralítico, mas eu vou conduzir ele até Jesus. Não leve o paralítico para irmão A e irmão B. Conduza o paralítico, aleluias, a quem realmente tem o poder de mudar a vida dele. Quantas vezes nós não vamos construindo deuses dentro da congregação? Quantas vezes nós não vamos idolatrando homens e conduzimos pessoas aos homens e os homens nada podem fazer?
Então vamos fazer o paralítico entender que Jesus, só Jesus, pode tirar ele dessa condição. Só Jesus pode ministrar graça sobre a vida dele. Então o paralítico é descido, colocado à presença de Jesus. E aí muitas vezes, irmãos, nós falamos, eu quero conduzir uma vida para Cristo, mas eu não quero pagar o preço. Em nome de Jesus, esses 4 homens estavam em uma caminhada, e no meio da caminhada apareceu um paralítico. Segura isso aí que eu vou falar para você agora. Na sua caminhada, Jesus vai colocar paralítico. Não ignore o paralítico. Ore a Deus para que o Senhor possa abrir os seus olhos. Não ignore os paralíticos, porque o Senhor tem uma obra para fazer na vida deles. E subir a escada para ir no telhado é referência à oração. Quanto mais nós nos dobramos à presença do Senhor, mais nós subimos nos degraus. Então olha para o paralítico e desenvolva uma vida de oração por ele, porque no tempo certo o Senhor dará a vitória. Conduzindo o paralítico, talvez o paralítico que está na tua frente hoje é o seu esposo, é a sua esposa, é o seu filho, é o seu avô, é a sua mãe, o seu pai, o seu sobrinho, o seu vizinho, o amigo de trabalho. Tem paralítico para todo lado, irmãos. Mas por que nós insistimos em fechar os nossos olhos? Se nós formos refletir a fundo no texto, quantas pessoas não passaram por aquele caminho porque a casa estava assim? Mas aqueles 4 falou assim, eu vou para o culto, mas eu não vou sozinho. Então, quando nós entendemos isso, irmãos, nós vamos entender que a casa, aleluias, glórias a Deus, a casa, ela tem palavra. Por quê? O texto lido vai nos dizer que Jesus estava na casa de Pedro, mas Jesus não estava lá apenas para comer, para jogar conversa fora. O texto no verso 2 vai nos dizer que Jesus anunciava a palavra. Aleluias, glórias a Deus. Então eu vou entender que na casa tinha palavra. O texto vai nos dizer que Jesus estava lá e muitos já conheciam a fama de Jesus. E muitos estavam por ver o milagre como viram o milagre. E tanto os que conheciam Jesus já adoravam a Jesus antes do milagre, e aqueles que não conheciam depois do milagre passaram a adorar a Jesus. Então olha o que eu entendo. Na casa tem palavra, na casa tem cura, na casa tem adoração. Então quer dizer que a casa virou uma igreja. A casa é a igreja. Eu não sei se você está conseguindo entender isso. Dá um glória a Deus aí. A casa é a igreja, porque a casa tem palavra, a casa tem cura, a casa tem adoração, a casa tem poder. Então a casa é uma igreja. Ah, irmãos, se todos nós entendêssemos que a nossa casa é uma igreja, seria tão fácil quando nós nos ajuntássemos na assembleia para entregarmos o nosso culto. Por que nós não vamos para a igreja, irmãos, para disputar posições? Nós não vamos para a igreja para mostrar quem sabe mais, mas não. Já dizia um pregador muito antigo que nós somos pequenas chamas. Então, cada chaminha saindo da sua casa, quando se juntar em um lugar, forma um grande fogareiro. Mas se vier todo mundo apagado, aí, irmãos, dá um trabalho. Se todos nós tivermos a nossa casa como a primeira igreja, a primeira congregação, quando nos reunirmos na comunidade, vai ser só glória, aleluia, dons espirituais, graça, poder de Deus, curas, milagres e maravilhas, porque é isso que acontece no meio da igreja genuína. Se todos nós entendermos que dentro do nosso lar começa o culto,
Quantas pessoas não chegam na igreja para tentar se envolver no culto? Eu me lembro ainda hoje, um dia que chegou uma irmã no culto e olhou assim meio estranho e falou: quem que é o pastor da igreja? E eu falei: pois não, não sou eu mesmo. Ah, você é o pastor da igreja? Então eu tenho uma coisa para te dizer. Você hoje tem a responsabilidade de me fazer sentir Deus. É mole? Porque não entendeu que a adoração começa em casa. Nós vamos lá para dividir os nossos milagres, dividir as nossas lutas e também compartilhar as nossas vitórias. Mas tanto nas lutas, nas provas, nas dificuldades, nos milagres, em todo tempo tem Jesus. E aí, quando eu conto o meu testemunho, você conta o seu testemunho. Quando nós estudamos a palavra, nos alegramos porque temos tudo em comum. E o que é o nosso tudo? É Jesus. Ele é o nosso tudo. É isso que nós temos em comum, irmãos. Então, logo, as nossas características têm que ser igual. Porque vai causar dúvida na cabeça do mundo quando eles olham para uma igreja e vê que uns irmãos se portam de um jeito e outros irmãos se portam do outro. Automaticamente, as pessoas vão dizer: naquela casa tem Jesus. Naquela casa não tem Jesus. Irmãos, essa palavra é muito linda e muito rica em instruções, principalmente familiares. É lógico que o que está embutido nesse contexto é muito mais além dos desafios do dia a dia. Vai nos dizer o texto, e Jesus aqui, ele vai ministrar perdão, e através do perdão, e só pode acontecer o perdão por aquele que passou pelo sacrifício, por aquele que ofereceu o sacrifício. Isso aí é Isaías 61 purinho. É Lucas 4, revelado pelo próprio Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Bendito é o Senhor. Aleluias. Quando Jesus pega o pergaminho e diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, para pôr em liberdade os cativos, para dar vista aos cegos, aleluias, para libertar os que estão aprisionados. E no final de tudo, o Senhor diz: a fim de que eles se chamem carvalhos de justiça. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha Isaías 53, dizendo que somente através das pisaduras dele é que nós fomos sarados. Mas João 3,14, o mesmo Jesus está dizendo: olha, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que seja com o Filho do Homem. Sabe por quê, irmãos? Porque o sacrifício de Cristo ofereceu para mim e para você perdão. O sacrifício de Cristo ofereceu para mim e para você liberdade. Não libertinagem, liberdade. Liberdade para sermos feitos servos do Senhor Jesus Cristo. Não é Paulo ensinando a igreja: olha, irmãos, vocês serviam a um Senhor, mas vocês foram comprados pelo outro. Não é digno que vocês agora sirvam a este que vos comprou? E fomos comprados por bom preço, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Um Cordeiro imaculado. Aleluias. Jesus, vendo a fé dos amigos daquele paralítico, e tem muitas pessoas, irmãos, que vão ser conduzidas para a igreja através da nossa fé, porque ela não entende. É por isso que às vezes você faz um convite meio que involuntário. Ou vamos lá na minha igreja hoje, o meu pastor é legal. Ou vamos lá na minha igreja hoje, o grupo de louvor toca muito bem.
Vamos lá na minha igreja hoje, tem cantina. E por falar em cantina, que saudade da cantina, né? Eita Jesus, né? Alguém pode pensar, o pastor vai na igreja só para comer, né? Que saudade da cantina. Tem cantina! E muitas pessoas são atraídas por isso. Vamos lá na minha igreja porque o meu filho vai cantar. E você lá no passado, quando a gente tinha a mesma fé, você foi a madrinha, o padrinho, a testemunha, enfim, vamos lá. Às vezes o convite é involuntário. Nem está sendo feito da forma correta. Mas você tem a fé dentro de você, que aquela pessoa ouvindo o que você ouve, ela pode ser curada. Ela pode ser transformada, ela pode ser alcançada. Então aquela pessoa vai na intenção de ver uma criança cantar, vai na intenção de participar da confraternização da igreja depois do culto, vai na intenção de dar um aperto de mão no pastor legal, no grupo de louvor, na intenção de ouvir um grupo de louvor que canta bem, e de repente, aleluias, e como que eu gosto do de repente de Deus. E de repente ela encontra Deus, aleluias. E de repente ela encontra o Todo-Poderoso diante dela. E sabe, Jesus sabe fazer a pergunta certa. Aleluias, glórias a Deus. Naraba, suimanas. Jesus sabe fazer a pergunta certa. Jesus sabe colocar a frase correta. Naquele momento, as pessoas julgando e falando, não, ele não merecia, não pode, não deve. E Jesus olhando para aquela situação, pela fé daqueles homens, Jesus vai curar aquele paralítico. As críticas aumentam e crescem. Mas, irmãos, entenda essa palavra. Entenda essa palavra. Aqueles homens não estavam criticando a Jesus e aquela situação por causa da cura. Sabe por quê? Cura, sarar de doença, enriquecer, ter uma bênção financeira, uma vitória no juizado, esqueci o nome agora do lugar onde fazem os julgamentos. Enfim, pula essa parte, né? Uma vitória na vida cotidiana, no fórum, voltou a palavra, voltou. Então volta essa parte, em nome de Jesus. Uma vitória no fórum, tá lá com a coisa brigando. Irmãos, ninguém vai ficar furioso por causa de uma cura. E esses homens não estavam furiosos por causa da cura. Talvez eles até fizessem votos e mandingas para que aquele paralítico também fosse curado. Do jeito deles. Tem tantas religiões, seitas, que fazem mandingas, trabalhos, simpatias para ser curado. Porque a cura é simpática a qualquer religião. Mas o que vai incomodar esses homens é o perdão. Aleluias. O que mais incomoda o ser humano é o perdão. Sabe por quê? Porque Jesus não olha como eu e você olha. O perdão é que incomoda. Quando você olha para alguém e você imagina a pior pessoa do mundo, e de repente Jesus vem e perdoa. Jesus vem e perdoa. Eu falo, mas como que pode? Como que Jesus pode perdoar essa pessoa? Não perdoa, mas como que Jesus perdoa? Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Quando nós vemos uma cura acontecer na vida de alguém, quando nós vemos uma bênção, e essa bênção ela tem vários nomes, um aumento de salário, um móvel novo que conseguiu comprar, uma casa que adquiriu, um carro, tudo pode ser adjetivado como bênção, mas não tem um efeito imediato. Agora entenda isso.
o perdão e a salvação têm um efeito imediato na vida espiritual. Se você chegar no meio de uma família pagã, de uma família contrária à palavra de Deus, e você falar assim, eu ganhei um carro, todo mundo vai. Eu comprei uma casa nova, alguns, nem todos, né? Eu tive um aumento de salário. Mas se você chegar numa casa e disser, eu tive um encontro genuíno com Jesus, e a partir de hoje eu tenho uma nova vida. Começou a guerra para você. Não tem alegria. Não tem salva de palmas. Tem guerra no lar. Tem disputa. Porque o perdão e a salvação trazem para nós batalhas espirituais dioturnas. Você pode receber cura, você pode receber presentes, você pode receber tudo. O mundo diz, só não receba Jesus. Só não receba Jesus. Porque esse Jesus vai mudar você. As pessoas querem que o seu externo mude, mas elas não querem que o seu interno mude. As pessoas querem que muitas coisas aconteçam, menos que Jesus aconteça em você. Está entendendo? Porque Jesus, o Espírito Santo de Deus, não vai te permitir mais estar na roda de zombadores. O Espírito Santo de Deus não vai te permitir andar no caminho dos pecadores. O Espírito Santo de Deus vai revelar para você que o que o mundo faz é errado. E a palavra vai te consertar nisso. O perdão de Jesus, ele traz a libertação do reino do inimigo. E ainda mais, ele produz vida eterna em nós. E essa vida eterna, ela vai mudar pelo Espírito Santo a nossa forma de agir. O adversário não tem nenhuma reserva em relação às curas, aos benefícios exteriores e físicos, porque estes não afetam o seu domínio. Não afeta. Você ter um carro novo não vai incomodar Satanás em nada. Você ter uma casa nova, bens, inúmeros bens, para Satanás isso não muda. Mas você quer ver o inimigo ficar furioso? Você quer ver Satanás ficar furioso? É quando você desenvolver uma vida de oração. É quando você desenvolver uma vida de leitura da palavra de Deus. É quando você falar para o mundo, eu não te quero, eu quero Deus, eu quero Jesus. Eu quero o poder de Deus na minha vida. Aí você acordou o inferno. Aí você despertou Satanás e os seus anjos. Porque os bens materiais não incomodam o inimigo. A promoção na empresa não incomoda o inimigo. Mas ter Jesus na vida desperta a ira do inferno. Por que você acha, meu irmão e minha irmã, a dificuldade que você tem de desenvolver uma vida de oração? O bendito do telefone que se torna maldito nas nossas vidas, nos fazendo viciados em algum momento, tirando, roubando a nossa intimidade com Deus. Fala para todo mundo que você vai tirar uma semana de consagração. Você vai ver que Satanás vai mexer, vai revirar e vai arrumar tanto problema para tirar a paz do teu coração, para que você não tenha uma vida de oração, uma vida de busca por Deus. Muitas pessoas buscam receber benefícios materiais. O inimigo não se opõe a isso. O inimigo não se opõe a isso. Por que você vê as igrejas da teoria da prosperidade abarrotadas assim? Porque Satanás está batendo palma, irmãos.
pela busca da materialidade. Mas veja como sofre uma igreja que busca uma vida de oração. Veja como sofre uma igreja que busca a intimidade. Quando você começar a buscar bênçãos espirituais, você vai sentir o inferno se levantando contra a sua vida. Diante do arrazoado dos escribas, Jesus perguntou: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que acontece com esse paralítico, glória Jesus? a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, santo Deus. A multidão assistindo aquele homem, e eu tenho certeza, irmãos, que muita gente estava ali falando, não, esse homem não merece nada, não. Está atrapalhando o culto. Jesus, esse homem está atrapalhando o culto. Jesus, homem, levanta desse estado, levanta. Isaías capítulo 60, ele inicia o capítulo dizendo, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te. O Senhor não te chamou para viver prostrado, mas o prostrado aqui é uma conotação a caído, no pecado, na sujeira, no lamaçal, na materialidade. Em nome de Jesus, desenvolva uma vida espiritual. Você vai ver o tanto de problemas que a vida espiritual vai trazer para você. O tanto de bons problemas, mas o tanto de refrigério, de graça e de poder de Deus que virá sobre a sua vida por causa de uma escolha. Os problemas virão, né? E a gente vai falando disso, das lutas, né? Oh, Senhor, me dá vitória. Aí você entra na luta, mas não, Senhor, eu não quero prova não, mas você quer ter vitória como o abençoado de Jesus, se você não tem luta? São as lutas que produzem os guerreiros. E depois de cada batalha, vem o refrigério, que nós chamamos de vitória. Mas que a maior vitória da nossa vida é ter a certeza de termos o nosso nome registrado no livro da vida. Aleluia. É ter a certeza Santo de que Deus. Jesus está em casa e que da Aleluia, minha Jesus. casa Jesus é o dono. Da minha casa, Glória a Jesus Deus. é quem dá a Aleluia. direção. Na minha casa é Jesus quem palpita. Na minha casa é Jesus quem fala. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia. Por que saiu essa discussão, irmãos? Por que saiu essa discussão? Porque para os homens, para mim e para você, o que é mais fácil para mim e para você? Curar um doente ou perdoar um pecado? É lógico que é mais fácil perdoar, né? Perdão, tá perdoado. Né? Perdoar um pecado para nós é muito mais fácil. Mas e para curar um paralítico? É difícil. Agora inverte. E para Jesus? Para Jesus, o que é mais fácil? Para Jesus, era mais fácil curar. Porque a cura era muito simples. Agora o perdão, é o perdão. Aleluias. A cura é muito simples. A cura para Deus é muito simples. Mas o perdão, por Jesus, exigiu sacrifício. Só Ele podia perdoar, porque só Ele sabia que seria capaz de pagar o preço.
O perdão exigiu sangue, e sangue inocente. O nosso perdão não tem peso e não tem efeito no sentido de salvação. Porque nos diz Tiago, existe um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Somente pelo sangue dele, somente pela obediência dele, aleluia, nós tivemos acesso ao perdão e à salvação, se tornando depois relatado por João em diversas situações, como pão, como água, como caminho, como vida, como porta, como pastor, por causa do sacrifício de cruz. Perdoados estão os teus pecados. A cura é uma consequência do perdão, irmãos. O perdão custou o sacrifício de Cristo. Para que tudo isso se cumprisse, ele tinha que dar a sua vida e morrer na cruz do Calvário. E isso foi muito difícil e doloroso para o Senhor. Lembra do grito do Getsêmani? Senhor, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. A agonia de Jesus foi tamanha que ele suava gotas de sangue. Foi difícil e foi doloroso. Mas o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Para Jesus dizer, levanta-te e anda, Jesus não precisava de morrer. Mas para dizer, perdoados estão os teus pecados, aleluia, precisou de sacrifício de cruz. Levanta e anda, ele não precisava de sacrifício, mas para perdoar o meu pecado. Porque ele não teve pecado. Ele foi tido como os injustos. Ele foi feito pecado por mim e por você. Para que o meu pecado, para que o seu pecado fosse perdoado. Qual que é a conclusão que eu tiro de tudo isso? Que é por isso que a obra de redenção e perdão dos pecados causa tanta agitação entre aqueles que fazem parte do reino inimigo. Quando Jesus entrou na sua vida, cada um dos nossos irmãos aqui, quando Jesus chegou na sua vida, ele se apresentou para você, e a primeira coisa que eu quero que você entenda, não dê ouvidos a palavras de engano, de tropeço. Não dê ouvidos à palavra que vem de fora, dê ouvidos a Deus, a Jesus. E ele diz, eu te amei e eu te perdoei dos seus pecados, eu paguei o preço, e só eu paguei o preço pela sua vida e ninguém mais. Sabe, irmãos, todos nós estamos sujeitos, e isso daqui não é um chamado a viver no pecado. Não é. Mas é que nós tenhamos consciência que às vezes falhamos mesmo. Mas sabe, João escrevendo a sua epístola, ele diz, na primeira epístola de João, no capítulo 2, falando, filhinhos, não erreis. Mas olha, se vocês errarem, aleluias, se vocês errarem, vão a Cristo, que é o vosso advogado, Cristo justo. Recorram a ele, porque vocês têm um advogado que está à destra do Pai, intercedendo por vocês. Aleluias. Porque ele pagou o preço e ele não abre mão. Ele não abre mão. Ele quer te salvar e ele quer me salvar. Mas ele tem que fazer parte da nossa casa, irmãos. Ele tem que fazer parte das nossas vidas. Não podemos ter uma vida dúbia, ou sermos uma pessoa na igreja e uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho e uma pessoa na igreja. Temos que ser a mesma pessoa em todos os lugares.
cristãos autênticos, genuínos, verdadeiros. Verdadeiros. Porque o perdão de Jesus, o perdão dos pecados, agitou o inferno. Porque antes Satanás tinha as rédeas sobre a sua vida. E Satanás falava, vai para a esquerda, você ia para a esquerda, vai para a direita, você ia para a direita. Hoje Jesus quebrou essas rédeas de Satanás e falou assim, a direção é para cima, é para o alto, é para a glória. A direção é aqui comigo, João 14, eu vou para o Pai. Aleluia, E sabe, Jesus. irmãos, Jesus veio e andou nesse mundo e ele falou para Pilatos, olha Pilatos, esse mundo não é meu, porque se esse mundo fosse meu, os meus se levantariam e lutariam por mim, mas olha, eu sou passageiro nessa terra, o meu reino, aleluia, o meu reino não é daqui. Aleluia. Aí Jesus visita os discípulos no particular e fala assim, ei, e eu quero falar para cada um de vocês que são discípulos, deixa eu falar para você, olha o que Jesus está dizendo para você, discípulo, eu estou indo para o Pai, mas eu volto para buscar cada um de vocês. Aleluia. O lugar está preparado já, irmãos. Ele Glória foi a e Deus, ele aleluia, preparou o Jesus. lugar e o lugar está preparado. Aleluia. Santo Deus. O lugar está preparado. O Senhor reservou um lugar para cada um de nós. E agora nós não andamos mais pelas rédeas do maligno, nós andamos pela direção de Cristo, o bom general, e ele está dizendo, é para cima, é para a glória, é para a presença do Pai, Aleluia. é para as bodas do Cordeiro, Aleluia. aleluias, aleluias. Aleluia. A obra, irmãos, que começou na minha e na sua vida, em nome de Jesus, não despreza isso. O escritor diz que ele colocou pérolas em vasos de barro. Pérolas, aleluias. O Espírito Santo de Deus, oh glórias, está sobre a minha vida. A preciosidade, irmãos, você consegue entender isso? Deus habita em nós. Deus mora em nós. E de repente alguém pode perguntar para você, por que você não peca? Porque eu não quero ofender a presença de um Deus poderoso sobre a minha vida. Porque eu não quero magoar quem eu amo. E eu faço de tudo para que o meu Deus possa entender que eu amo Ele. O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu tenho Jesus na minha vida. Olha o que Jesus diz, irmãos, João 14, aquele que obedece aos meus mandamentos, eu e o meu Pai, o Espírito Santo já tinha sido prometido, então o Espírito, o Pai e o Filho, nós viremos para Ele, amaremos Ele e nele faremos morada, prevaleceremos dentro dele. E olha que Jesus diz, eu, o Pai e o Espírito com você fazemos um, estamos juntos, nós estamos juntos, Deus está sobre a sua vida, aleluias. Pois esta obra, ela foi possível, porque alguém pagou o preço. E é por isso que quando ele olhou para você, ele falou assim, eu te perdoo. É por isso que ele está olhando para você agora. E se com um coração sincero, contrito e verdadeiro você disser, Jesus, eu pequei contra ti e eu pequei contra os céus. E falar, Senhor, me perdoa. O Pai está com os braços abertos dizendo, eu te perdoo. Aleluia. Porque só eu sei o quanto custou a tua alma. Aleluia. Só eu sei o quanto custou a sua vida. Aleluia, Jesus. Sabe por que as pessoas não perdoam? Porque não pagou o preço. Porque não entende do preço. Porque não conhece o preço. Aleluia, Mas Jesus. ele que deu o sangue, que deu a vida, ele entende o quanto custou a tua alma. O quanto custa a tua alma. E o quanto custará a tua alma. Porque todos os dias temos a oportunidade de tomar a boa decisão. Aleluias. Os benefícios da cura,
da libertação, da prosperidade, Aleluia. do enriquecimento financeiro, político, resolução de problemas, etc. Não são causas de protestos adversários. Mas o sangue de Cristo na tua vida, aí você vai ver o inferno se levantar. Quando você dá um glória diferenciado no meio da família, você vai ver o inferno se levantar. Quando você parar para orar e agradecer a Deus, você vai ver o inferno se levantar. Tudo que é matéria, todas as pessoas estão de acordo. Mas tudo que é espírito, a massa vai rejeitar. Tudo que é espírito, espiritual, de Deus, não espírito de enganação, de Deus, tudo que é de Deus, a grande massa vai ter rejeição. Mas não se importe, Jesus está com você, então você tem tudo. Não se importe, Jesus está com você e você tem tudo. As coisas terrenas, isso aí é passageiro, irmãos. Nós não somos dessa terra. Vai ficar. Quem quiser brigar, que brigue. Quem quiser se lixar com as coisas materiais, que se lixem. Eu quero é Deus na minha vida. Eu quero é Jesus na minha casa. Salvação e libertação do poder do mundo e do pecado. Estes sim são os principais objetivos de Cristo na minha e na sua vida. Salvação e libertação do pecado e das coisas do maligno. Hoje em dia, irmãos, tem muitos magos e feiticeiros aí prometendo cura. Tem muitos magos e feiticeiros fazendo coisa que tem enganado até crente. A dizer que estamos partindo para o fim. Muitas mandingas e coisas e enganação está acontecendo. Lembre-se que já nos dias de Moisés, os magos faziam as magias lá e os cajados também viravam cobra. Mas a diferença é que a que Deus faz engole as que são do inimigo. A diferença é que a de Deus é mais poderosa. A diferença é que o poder de Deus é genuíno. Então tem muitos espíritos malignos enganando cristãos aí com artimanhas e façanhas enganosas que provêm de espíritos malignos. Fique atento e firme. Nós temos uma bússola. Nós temos uma direção, nós temos um manual. E esse manual nos mostra o caminho todos os dias. Deixa eu falar para você, tem muita gente falando assim, se eu pudesse ver Jesus. Quando você olhar esse livro aqui, e você, mas não só olhar, quando você começar a comer esse livro aleluia. aqui, você está vendo Jesus na tua frente. Aleluia, você está sentindo Jesus no teu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é a palavra. Aleluia. É a revelação dele. De Gênesis a Apocalipse. Na última ministração que nós fizemos, nós falamos que a Bíblia não é um amontoado de histórias desconectadas. Elas apontam para alguém. E Ele é Cristo. Ele é Salvador. E Ele é Senhor. O perdão e a salvação vêm só de Jesus. Ele perdoa. Ele cura. Ele salva. Ele liberta. Ele transforma. Ele muda vidas, pensamentos. Aleluias, glórias a Deus, irmãos. Jesus é tudo para mim. Né? Tinha um louvor, eu era jovenzinho ainda, né? Na harpa cristã, que diz, Jesus é tudo para mim. É tudo para mim. Tudo, 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 tudo. Eu não troco Jesus por nada. Pode vir a tempestade, o vendaval, o que for. Pode vir a conversa, qualquer coisa que seja. Jesus é tudo na minha vida. Irmãos, meu coração está tão cheio que eu poderia ficar à noite, à madrugada, falando de Jesus, porque a minha alma está cheia. Aqui a gente abandonou a hermenêutica, a exégese e tudo, foi tudo embora, né? O Espírito Santo de Deus encheu meu coração e o desejo da minha alma para a sua vida é que Jesus possa morar na sua casa. É que Jesus possa morar no meio da sua família.
Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre o teu lar aí agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se até hoje não aconteceu isso, diga. E mesmo que aconteceu, eu continuo dizendo, Jesus fica aqui na minha casa. Jesus permanece aqui na minha casa. Jesus não sai dessa casa. Porque se o Senhor sair dessa casa, nós estamos perdidos. E soube-se que Jesus estava em casa. Até alguns dias antes de Jesus começar o seu ministério, a casa era de Pedro, era da sogra. Mas quando Jesus chegou lá, falou assim, não, agora a casa é minha. Agora a casa é minha. Agora sou eu que moro nessa casa. E na casa que Jesus mora, tem milagre, tem cura, tem libertação, tem transformação. Se chegar alguém endemoniado, paralítico, vai sair curado e transformado, porque Jesus está na tua casa. Se chegar alguém possesso de demônio, vai sair liberto. Se chegar alguém trazendo mandinga, saravá, magia negra, vai sair queimado e sapecado pelo Espírito Santo de Deus, pelo fogo de Jeová. Porque Deus está sobre as nossas vidas e eu quero Jesus na minha casa. Eu quero fazer essa oração agradecendo a Deus por este culto, aleluias. Culto tão glorioso, onde o Senhor encheu o meu coração, aleluias. Nessa oração, irmãos, eu quero apresentar também a vida do nosso pastor Cristiano. Eu não sei se o nosso pastor está aí ainda conectado conosco. O pastor Cristiano, ele está enfermo, ele foi acometido de uma gripe, né? Acredito, uma gripe forte. Então eu vou estar pedindo, eu vou estar fazendo essa oração e depois eu quero pedir se o nosso pastor puder depois estar nos fazendo uma oração. Aleluias. Glórias a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor.